Meu nome é Santiago, sou aqui da GNSS e aqui nós mostramos para vocês como vocês podem faturar acima de R$ 15.000 por mês com a regularização de imóveis rurais. Então sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre o primeiro passo da jornada para faturar acima de R$ 15.000 por mês com a regulação de imóveis rurais. O que você tem que saber? Qual a diferença? Qual a diferença que faz com que você fature acima de R$ 15.000 por mês com a regulação de imóveis rurais? Qual é esse primeiro passo que você precisa entender? Como é que você gera valor para o cliente? Sabe quando ali, né? Você tem um tio, alguém da sua família, tá? Alguém da sua família que já fez muita coisa por você, né? Ele já fez muita coisa por você ali. Então, assim, já fez muita coisa por você sem cobrar nada. E aí acontece alguma situação que ele precisa de sua ajuda. Você ali, né? Você vai retribuir. Você tende a retribuir, ou seja, você de certa forma, você acha que você deve ao seu tio. Ele já fez muita coisa por você. E hoje a gente vai falar sobre isso. Como é que você pode causar esse sentimento no cliente de que ele precisa fazer algo para você, né? Ou então esse sentimento que você já fez, né? Que você já fez coisa por ele e ele precisa retribuir, tá? E isso se chama, né? Isso se chama estratégia de marketing, né? Estratégia de marketing. E esse é um dos primeiros passos, um dos primeiros gatilhos mentais que você ativa no seu cliente utilizando a estratégia do combo rural, tá bom? Então vamos voltar lá que eu estava falando. Qual o primeiro passo? Então, o seu cliente ele vai vir por diversos motivos, tá? Ele muitas vezes não sabe o que é um imóvel totalmente irregular, como você sabe, ok? Mas você vai mostrar para ele o que é um imóvel totalmente irregular. Você vai educar o seu cliente. Quando você educa o seu cliente, você, de certa forma, está educando a ele a comprar o seu serviço. E aí, quando o seu cliente te procurar, eu quero fazer o carro. O que a gente orienta? Você utilizar esses gatilhos que a gente está falando aqui para você gerar valor para o seu cliente. O seu cliente vai chegar, eu quero fazer um carro. Né? Seu João, um carro. Seu João. Tô querendo fazer um carro aqui, meu filho, porque o meu banco me pediu aqui para fazer o carro. Eu tenho tudo, tenho tudo. Geralmente você fala, tenho tudo, tá tudo regular. Só não tem o carro. Me faça o carro, quanto é que você cobra? O que é que você vai falar para ele? Ó, seu João, eu faço o carro, tá? Mas aqui a gente trabalha da seguinte maneira. A gente trabalha com a regulação completa do imóvel rural, tá? Por quê, seu João? Para o imóvel rural ficar totalmente regular, ele precisa do cadastro ambiental rural que você falou, da matrícula do imóvel, do CCIR, do ITR, do georreferenciamento do imóvel, tá? Para ele estar com tudo redondinho, ele passando, não ter problema com a Receita Federal, com o INCRA, com o cartório, com o IBAMA, com os órgãos ambientais. Então, você precisa estar tudo redondinho, com as informações concordantes, coincidentes, para que você não tenha problema se o imóvel esteja totalmente irregular, ok? Eu sei que você está vindo pelo CAR, mas que tal a gente fazer uma análise para você aqui de toda a sua documentação, mostrando tudo o que você vai precisar, porque olha só, quando você faz o CAR, muitas vezes você vai precisar atualizar outros cadastros, tá? Mas eu vou verificar isso com detalhes para você e vou mostrar para você. Então a gente tem esse diagnóstico gratuito, né? A gente faz esse diagnóstico, essa análise gratuita para você, tá? Mas para isso a gente precisa que você mande a sua documentação, que a gente vai analisar, vai pesquisar, fazer as pesquisas cadastrais nos sistemas para ver se tem algum problema, se está tudo ok, e vai passar esse feedback para você, esse diagnóstico, para você saber o que você precisa realmente fazer desse imóvel, tá? E não tem problema. Caso você queira fazer o CAR, não tem problema, a gente faz, mas a gente vai dar todo esse diagnóstico para você aqui, para você entender o que você precisa, para você não ter problemas com esses órgãos. Então, pessoal, essa etapa aqui é uma etapa importante para quê? Para você, primeiramente, né? Tem diversos benefícios.
Tá? Eu posso elencar alguns aqui, não sei se eu vou lembrar de todos. Vamos lá. Benefícios. Quando você está começando do zero, principalmente quem está no início, o cara pergunta qual o preço que você cobra, você acha que tem que ter na ponta da língua. Então não precisa ter. E esse diagnóstico também ajuda isso. Você explicar o motivo, porque você não vai dar o preço para ele na mesma hora. Tá? Não tem como dar um preço sem você saber o que você vai fazer. Segundo passo. Santiago, comecei agora, estou analisando a documentação, tem muita documentação. Melhor ainda, porque você vai se familiarizar com a documentação. Principalmente que está começando, isso é ótimo. Tá? Tem gente que nunca viu uma documentação de imóvel rural. Terceiro item, né? Terceiro benefício. Você gera valor para o seu cliente. Ninguém fez isso para ele. Gera valor para seu cliente antes de fechar o serviço. Isso é o gatilho da reciprocidade. Gera valor para o seu cliente antes de fechar o serviço. Quarto item, se diferencia de toda a manada ali que está fazendo a mesma coisa. Ele não consegue te comparar. Quinto ponto, sua probabilidade de vender, de fechar o serviço aumenta. Logicamente, sua probabilidade de fechar o serviço aumenta. A tendência é que aumente bastante quando você faz o diagnóstico. Sexto aqui, que eu lembro, especificidade, né? Você não está se comportando de qualquer maneira, você está sendo específico ali. Você está fazendo uma análise para ele, diretamente para ele. Tá? Então, você está sendo específico para o caso dele. Então, e aí você pode falar isso na sua argumentação, tá? Cada caso é um caso na regularização de imóveis rurais. Eu preciso analisar o seu caso, analisar os seus documentos, que isso não é uma receita de bolo. Então, por isso que eu preciso analisar os seus documentos. Sétimo item. Sétimo item é você saber exatamente o que vai fazer, né? Facilita a sua precificação. Eu não posso lhe dar o preço sem analisar a documentação, né? Porque senão eu posso estar dando um preço aqui para você mais caro do que você precise. Então, eu preciso analisar para conseguir precificar da forma mais justa possível. Então, até aquele cliente que nem está aí, nem procurou para fazer o caso, se você faz alguma ação dessa maneira, né, e comunica todos aqueles proprietários, eles vão querer. Então, tem essa possibilidade de atrair mais clientes. Tá? Então, pessoal, esses 8 benefícios aqui que te dá em fazer o diagnóstico do imóvel rural. E, tem um nono aqui, né? Vender mais serviços, né? Vender mais serviços. Ok? Quando você faz o diagnóstico, você tende a vender mais serviços de regularização. Tá? E é isso que a gente passa para vocês. Tem que ter calma. Não precisa ser na pressa. O 10º item aqui, ó. Aqui você vai transformar seu cliente em parceiro. Não, fazer o inverso. Você vai ter mais fechar serviços recorrentes. Fechar serviços recorrentes, né? Que são CCIR, TR todo ano, ADA todo ano. Não é isso? Que precisa declarar? Fechar serviços recorrentes. Então, essa é a grande sacada de fazer o diagnóstico do imóvel rural. São 10 benefícios, ok? Então, é assim que a gente recomenda a nossa comunidade do Combo Rural trabalhar. Então, é isso aí. Um abraço a todos vocês. Até mais.